já se colocar para fazer a prece final, porque a gente já deixa tudo organizado, né? A pessoa já vai aí se preparando, se envolvendo na energia da espiritualidade. Então, alguém já, nesse momento, já quer se colocar para fazer a nossa prece final e a magnetização das nossas águas? Fale agora. Quem? Rita. Maravilha, Rita. Lúcia, então vamos iniciar, tá? Bom dia a todos. Pode, Lúcia? Pode. Graças a Deus, estamos reunidos mais uma vez diante do nosso Evangelho, diante de Jesus, rogando a Ele as forças renovadas, a compreensão para tudo que ouvirmos hoje. Que os nossos ouvidos estejam abertos para registrar tudo que Jesus vai nos falar, graças à sua misericórdia. E a mensagem que eu abri aqui diz assim, está no livro Sementes de Felicidade, Lourival Lopes. Você é importante para Deus. Deus não desampara a ninguém. Ele colocou no seu peito uma centelha de amor, fazendo de você a sua imagem e semelhança. Deu-lhe todas as condições para lutar e vencer problemas. Abençoou você com o prêmio da eternidade e permanece ao seu lado. Volte sua face para Deus. Mostre-se a Ele e não pense estar abandonado. Nenhuma presença é maior em nossa vida do que a de Deus. Deus atende às suas súplicas, ouve-as todas, conhece-as até mesmo antes de serem feitas por você. Observe os acontecimentos à sua volta. Eles testam e aprimoram o seu espírito. São os construtores do seu progresso e representam as respostas de Deus às suas súplicas. Deus também responde a você através de outras pessoas. Preste atenção ao que elas vêm a lhe dizer. Você está seguro do amor de Deus quando reconhece que Ele atende às suas preces. Então, está aí o recado, né? Deus é importante para nós através das... Hoje o barulho aqui tá, viu, gente? Até através do barulho, não é? Deus nos mostra. Ele nos chama a atenção. Observe os acontecimentos à tua volta. Eles testam e aprimoram o seu espírito. Eles testam e aprimoram o seu espírito. E assim nós vamos construindo o nosso progresso. Porque nós estamos aqui não só para suplicar, né? Mas para aproveitar esse momento que vai nos levar para a eternidade. Isso tudo Deus nos oferece. E nós precisamos de honrar esse compromisso. E eu sinto que o Evangelho está nos chamando para hoje prestar atenção. Quando você está seguro do amor de Deus, quando reconhece que Ele atende às suas preces, a gente ganha mais forças, não é? Então vamos
para o nosso evangelho de hoje, agradecendo muito a Jesus por essa oportunidade de estarmos aqui na caminhada, seguindo para a eternidade. Que os bons espíritos, toda a falange, doutor Bezerra de Menezes, nosso querido amigo, que se faz presente nesse momento, todos os médicos, purificando os nossos ambientes, tirando todos os miasmas, todas as doenças, todas as mazelas físicas e espirituais. Jesus chegou, Ele já está em nossos lares. E todos os nossos amigos também já estão aqui. No lar de cada um de nós, presentes ao nosso Evangelho, visitando também as nossas famílias, todos que necessitam agora dessa bênção. Obrigado, Jesus, muito obrigada. Obrigada, espiritualidade de amigos. Assim, estamos iniciando mais um Evangelho no lar. Graças a Deus, estou presente. Obrigada, obrigada, obrigada. E assim seja, graças a Deus. Prontinho, Débora. Bom dia a todas. A mulher depressiva. Obrigada, dona Vânia, obrigada. É isso aí, dona Vânia. Nós precisamos estarmos fazendo o nosso evangelho, as nossas preces. Tem um barulhinho aqui, tá normal, tá? Fica tranquila, fica tranquila. Pessoal, aqueles que entraram depois, o meu muito bom dia. Nosso agradecimento profundo por todos os corações amigos que estão sempre aqui conosco, doando sua energia, fortalecendo-nos na caminhada, porque um fortalece o outro, né? Então, e nós vamos seguindo. Bom dia, Alice. A nossa mensagem de hoje é do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, tá? Jesus nos convida a ir para ele, gente. É diante das aflições que também a gente cresce, que também a gente se renova, tá? Então, assim, tá tudo ótimo, tá o oba-oba, tá bacana, a gente não tá com problema nenhum desafio, é fácil. Agora, na hora que vem as situações, as provas, na hora que o mar está revolto, a gente lembra de quem? Dele, né? Nosso mestre, nosso Senhor, com aquele olhar sereno, a nos convidar à calma, a nos dizer novamente, calma, meus filhos, minhas filhas, vai passar, tem calma. No mundo tereis aflições, não é assim que o Senhor nos fala? No mundo tereis aflições, mas confia em mim que cada um vai vencer, então vamos caminhando, meu povo, tá tudo certo. A gente acha que tá fora do lugar, mas não tá não, viu? A gente que acha que as coisas estão fora do lugar, mas não estão. Elas estão onde devem estar, trazendo para todos ali o ensinamento. Tá, gente? Então, vamos lá para o esquecimento do passado. Vejamos como que Nosso Senhor é misericordioso, né? Vivemos muitas oportunidades encarnatórias, mas a cada nova, nós somos mergulhados no esquecimento do passado. Por quê? Porque nós não daríamos conta se nós nos lembrássemos. Se nós nos lembrássemos das coisas que nós já fizemos e que os outros fizeram conosco, nós não daríamos conta de iniciar mais uma oportunidade, sendo nós mesmos, porque a gente já está preso lá atrás. Então, Deus, Jesus, é misericordioso. E aqui na pergunta do Livro dos Espíritos, que eu quis trazer essa pergunta hoje, tem aqui esquecimento do passado, gente, porque Livro dos Espíritos
tem tudo que a gente quer saber. Tá tudo aqui, ó. Ó. Tudo que a gente quer saber está no Livro dos Espíritos. Só a gente buscar. E aí tem assim, ó. Por que que o espírito encarnado perde a lembrança do seu passado? O homem não pode nem deve tudo saber. Deus o quer assim em sua sabedoria. Sem o véu que ele cobre certas coisas, ficaria deslumbrado como aquele que passa sem transição da obscuridade à luz. Pelo esquecimento do passado, ele é mais ele mesmo. Então, em cada oportunidade, a gente vai adquirindo o aprendizado. Agora, a gente não perde totalmente. Por quê? Porque vem através das nossas intuições, aquela lembrança de você. Você conhece alguém agora e você fica com aquele sentimento. Nossa, mas de onde é que eu conheço, Senhor? Esse olhar não me é estranho. Né? Por que que em tão pouco tempo nós adquirimos assim uma confiança tão grande uma na outra, uma amizade como se a gente já tivesse se conhecido desde quando eu nasci? Por quê? Porque sim, nós já tivemos oportunidade juntos, mas não agora, em outras oportunidades encarnatórias. E isso está presente em nós, né? Acho que Vanessa, Lúcia, não sei se ela não está conseguindo entrar. É preciso do link, a gente sempre coloca o link, tanto no grupo do post quanto do Evangelho, mas sempre fica alguém que não vê. A Lúcia vai te mandar. E aqui, então, eles vão iniciar assim. Não tem razão argumentar que o esquecimento é um obstáculo, porque às vezes as pessoas falam assim, mas não seria mais fácil se a gente lembrasse logo do quem nós fomos, o que a gente fez? Não, gente, não seria fácil. Não seria. Se hoje vamos trazer o nosso olhar para a nossa vida agora, nesse momento. Se nesse momento a gente tem dificuldade de esquecer, né, ou de passar por muitas coisas que o outro fez, que falou, você imagina se a gente lembrasse ainda do passado? Seria muito mais difícil para a gente dar conta, porque muitos dos nossos desafetos estão hoje caminhando conosco, na nossa caminhada atual, nas nossas casas espíritas, na igreja. A gente está com os espíritos, né, que a gente precisa estar para esse crescimento nosso. Então, se nós não fôssemos mergulhados nesse esquecimento do passado, muitos de nós aqui não daríamos conta, porque a gente não ia conseguir viver o agora, a gente ia estar lá atrás. O nosso pensamento, a nossa energia ia estar lá atrás. Então, Deus, Jesus, quis que seja desta forma, porque sabe, nos conhece, e estar mergulhado no esquecimento do passado é a melhor forma para a gente poder caminhar. Tá? Então, vamos lá. Se Deus julgou conveniente lançar um véu sobre o passado, é que isso deve ser útil. Com efeito, a lembrança causaria gravíssimos inconvenientes. Poderia, em certos casos, humilhar-nos de modo extraordinário, ou exaltar nosso orgulho, e, por isso mesmo, entravar-nos o nosso livre-arbítrio. Em todo caso, causaria inevitável perturbação nas relações sociais. E se a gente for fazer um estudo, nós vamos perceber, mesmo sem ter essa lembrança clara, aquelas situações, defeitos, que nós precisamos corrigir e que, com certeza, fizeram com que nós caíssemos em outras oportunidades. É só a gente olhar, assim, nessa vida atual, quais são os maiores inconvenientes que eu tenho que lidar, que não é uma coisa assim que eu lido com naturalidade, é só a gente olhar, né? Seja no campo da profissão, seja no campo dos relacionamentos, seja no ambiente familiar, ou até mesmo aquela autodisciplina que cada um precisa adquirir. Para uns, gente, como é difícil você se disciplinar. Eu ouço assim, pessoas falando, mas é muito difícil. Mas adquirir esses hábitos de durante a semana, de ter um horário para a minha reflexão, para que eu possa fazer uma leitura e refletir sobre aquilo, para que eu possa estar ponderando. É muito difícil. A gente ouve isso.
né? Essa autodisciplina que a gente precisa buscar. E a espiritualidade nos coloca que todo o conhecimento que a gente tem, aquilo que a gente aprende, ele não se perde jamais. Nós vamos estar daqui a 100 anos, 200, 300 anos, quando falar daquele ensinamento, aquilo vai vir na nossa mente, porque a gente já aprendeu sobre aquilo. Da mesma forma, as situações que a gente precisa reaprender, que a gente precisa poder fazer diferente para a gente reformular aí a nossa caminhada. Então, a gente percebe o quanto Deus, Jesus, eles são misericordiosos conosco. Outra situação que a gente pode também trazer como uma lembrança de uma vida passada são as fobias, são os medos, que se você olhar agora, você não consegue entender, você não tem uma explicação. Às vezes chega a ser irracional, aquele medo que você traz. Mas aí a gente pergunta assim, mas você já teve alguma experiência? Eu creio que muitos que estão aqui traz algo nesse sentido, um medo, né? Uma situação que, olhando agora, você não consegue entender nesse momento, mas que está ligada lá atrás. É um medo de cachorro, é medo de barata, é medo de tanta coisa. Você fala assim, mas meu Deus, como é que pode? Chega a ser irracional. Mas a pessoa traz, com certeza, uma lembrança que está ali embutido nela, né? Porque pode também se perguntar, mas aonde é que estão essas lembranças? Porque estão dentro da gente, a gente só está como se fosse um véu no nosso perispírito. A gente tem ali registrado, tudo registrado. É como se fosse assim, vamos dizer assim, a caixa preta do avião, da aeronave, né? Quando tem um acidente, alguma coisa, o que é que eles buscam? Eles buscam ali naquela caixa preta para saber o que aconteceu ali, né? Naquela aeronave. Então, vamos imaginar que as nossas lembranças no perispírito fossem como se fosse assim a nossa caixa preta. Está ali, está tudo registrado. Então, aquele medo que você não consegue entender, o medo de cachorro, que você vê numa esquina, você tem que passar por um outro quarteirão, porque, com certeza, gente, ali existe um registro. Ali existe um trauma. Que o outro não sabe, mas ele traz hoje isso como uma defesa. Nossa, não vou passar perto. E aí, quando você pergunta assim, mas você já teve alguma experiência nessa área que gerou esse medo, que gerou esse pavor? Não, nesta não. Então, com certeza, foi em outra oportunidade, tá? Alguém quer falar alguma coisa? Posso prosseguir? Pode falar, tá, gente? É comum o espírito renascer no mesmo meio onde já viveu e estabelecer relações com as mesmas pessoas, né? Então, às vezes a gente acha que são novos, não, é porque é o aprendizado, né, que vai gerando em nós, naqueles que estão conosco, muda a indumentária, muda o nome, muda ali a aparência, mas é o mesmo espírito. Principalmente quando nós precisamos de um aprendizado, né, de um, sei lá, de um perdão. Então, são os mesmos, gente, são os mesmos. Muitas vezes mudam os papéis, né? Vem ali como um filho, como uma filha, vem outra vez como uma neta, um neto, como um bisneto, uma bisneta, sempre retornando nessa caminhada, porque o objetivo maior é amarmos, né? Aprendermos a amarmos uns aos outros. Então, aí traz ali como aquele afeto ali na sua família para você trabalhar isso. E isso também explica, por exemplo, as rejeições, né? Quantas mães que depois de terem ali seus filhos e filhas, elas entram em um processo de rejeição, que chama a rejeição pós-parto, né? Muitas vezes está ligada ali à questão espiritual, daqueles espíritos ali, ou daquele espírito que está retornando como filha, como filha, né? Ou da mãe em relação também. Então, a reencarnação, ela vai nos explicar essas questões, e nada é solto, tá, gente? Nada está fora do lugar, não.
A reencarnação vai nos explicar claramente essas afinidades e também as antipatias, né? Vai nos explicar, por exemplo, quantos estudos estão sendo feitos, né? Já há muito tempo atrás que já estava se fazendo das lembranças que as crianças trazem. Crianças assim com 6 anos, 5 aninhos, 7 anos, que aí falam, né? Onde já viveram, em que cidade, e fatos que aconteceram ali. Então, assim, há muitos estudos em relação a isso, e hoje mais ainda. Tá? A gente vê muitos vídeos aí de crianças tendo memórias, né? Traz ali no arcabouço as suas lembranças, com datas, com nomes, com situações que aconteceram. Então, assim, atestando cada vez mais a reencarnação, né? Nos dando aí, nos balizando dentro aí da reencarnação. Sem a gente conceber a reencarnação, gente, ia ficar tudo solto, a gente não ia conseguir entender, não. Ou a gente pode falar, dona Vânia, eu vou fechar meu áudio. Veio aqui pessoas que, às vezes, a gente está passando uma necessidade, um aperto para resolver alguma coisa. Aí surge aquela pessoa para te ajudar a resolver aquilo. Aconteceu isso comigo já várias vezes, né? Então, porque eu já estou aqui há mais tempo, né, gente, que vocês. Então, às vezes eu passo assim, gente, de onde surgiu aquela moça? Quando eu ia aposentar, aquela dificuldade para conseguir, aí não achava o papel, não está, não sei onde que está, porque o outro não pode assinar, não sei o quê. De repente, uma amiga, que não tinha nada a ver com o caso, Vânia, tem uma advogada fulana de tal, aqui, ó, liga para ela. Ô, Deb, eu liguei, ela não me conhecia, né? Aí ela só falou assim, tá, me passa seus dados. Passei. No outro dia, resolveu. Aí eu falei, não, eu preciso procurar essa moça. Aí liguei, fui à casa dela, né, agradecer, sabe? Aí ela falou comigo assim, parece que eu também... Eu falei, parece que eu te conheço. Ela falou assim, parece que eu também te conheço há muito tempo. Olha, Deb. Aí depois fui saber, ela também é espírita lá da Fraternidade Glacos, do Irmão dos Glacos. Olha, você vê. Maravilhoso. Então, é isso aí que você estava falando, né? Maravilhoso, e assim né? outras pessoas. Às vezes um que te socorre na rua, né? Uhum. Alguém que aparece na sua casa para te ajudar naquele dia, naquela tarefa, né? É verdade. E aí você tem aquela afinidade, vira uma irmandade quase, né? Não é? Exatamente. Pois é. Como explicar, se não, a reencarnação, né? A gente só entende através da reencarnação. Muitos de nós... Mônica, quer falar alguma coisa? Mônica, você quer falar alguma coisa? Mônica, seu microfone está fechado. Ela quer falar sim, Deb. Eu vou fechar meu áudio aqui para oportunizar ela falar. Mônica, seu áudio está fechado, querida. Tá. Então, eu vou continuando. A hora que você conseguir abrir, você faz o sinal, tá bom? Então, aqui, Deus nos dá para nos aperfeiçoar exatamente o que nos é necessário e suficiente. A voz da consciência e nossas tendências instintivas. Então, todos nós trazemos essas tendências, as afinidades, né? Todos nós trazemos. E no decorrer da nossa caminhada aqui, nós vamos lidar, nós vamos encontrar com espíritos afins, que vão estar ali naquele momento exatamente para nos auxiliar, que às vezes a gente não consegue entender, mas a gente fala, meu Deus, obrigada, Senhor, porque isso foi de ti que veio. Né? Aquela pessoa, naquele momento, naquela hora, naquela situação, que parece que foi colocado ali para te auxiliar naquele momento. São pessoas que passam pela nossa vida e que a gente não vai esquecer mais jamais. Né? E depois, às vezes, ela conseguiu agora. Eu vou fechar aqui. Pode falar, Mônica. Contemplando a fala
Dona Vânia, que eu admiro bastante, quero aproveitar a oportunidade para dizer, comigo acontece muito, muito, muito. Às vezes eu estou numa aflição, aparece uma pessoa e a coisa se soluciona. Chego a chorar de falar assim. E gosto muito de escutar a Dona Vânia falando. A sabedoria que ela carrega com ela é muito bonita. Parabéns, eu gosto de estar com vocês. Tá bom? Obrigada. Obrigada, Mônica, obrigada. Isso mesmo, eu também, porque eu acho assim que as pessoas que já viveram mais que nós têm muita experiência para nos passar, né? E a Obrigada, gente tem que estar Mônica. aberto. Ah, que legal. Muito obrigada, Mônica. Viu? Um prazer te conhecer assim agora mais de perto, né? Obrigada. Bacana. Às vezes Bacana. eu falo muito, eu me controlo, né, Débora? Imagina, tudo é aprendizado, né? E nós estamos aqui aprendendo com as suas experiências e com as experiências de todos aqui, né? Então é isso aí. Então vamos lá, gente. A pessoa traz ao nascer o que adquiriu. Nasce tal como se fez. Cada encarnação é para ela novo ponto de partida. Então, assim, para todos nós, né? Mônica falou aí, eu me emocionei, Dona Vânia, aí o olho começa a arder. É uns negócios assim que o povo traz que a gente não está preparada. É um negócio assim estranho. Mas vamos lá. Então, gente, cada encarnação é um novo ponto de partida de aprendizado para todos nós. A gente ouve muito assim, aquilo que a gente não deu conta aqui agora, nesse momento, nós vamos ter novas oportunidades, já mais fortalecidos, né? Já com a consciência mais ampliada. Então, é a gente entender que aqui é uma escola, é mais uma escola no nosso processo evolutivo, estarmos na Terra. Mas a gente não pode perder as oportunidades, né? Nós não podemos perder as oportunidades de aprendizado, de crescimento, de buscar entender o que ontem era difícil para nós. Mas hoje, gente, a gente já adquiriu um pouquinho mais de experiência, um pouquinho mais de aprendizado. Então, a gente já vai compreender aquilo que ontem estava difícil, e a gente está aberto para novos aprendizados. Porque todos os dias é uma oportunidade de aprender algo novo. Todos os dias. Se nós estivermos aí antenados, abertos, né? Sem aquela coisa fechada de, não, é desse jeito, não, mas eu sou assim. Gente, nós estamos aqui para experienciar e para buscar coisas novas. Então, quando você está aberto, quando o seu coração está aberto, a vida vai te ensinar o tempo todo. Agora, se você está com o seu coração fechado, se você não se oportuniza, se você já coloca a negatividade ali na frente antes mesmo de vivenciar aquilo, e a gente traz também a questão da ansiedade, né? Porque muito, muito hoje, assim, presente. Então, assim, você já sofre por algo que ainda nem aconteceu. Ainda nem aconteceu, você já está sofrendo com aquilo. Ao passo que você poderia, né, buscar a sua calma, pedir a Deus o equilíbrio, a harmonia necessária, porque determinadas situações que a gente precisa vivenciar, a gente não tem como tirar. Não tem como tirar. E aí eu lembrei agora de um senhor que passou por um tratamento em Palmelo, né? A gente sempre está falando de Palmelo, primeira cidade, né, no mundo, que foi fundada em torno de um centro espírita. Eu lembrei de um fato agora, que às vezes fala assim, mas poxa, eu orei, eu pedi. Sim, mas você vai adquirir, quando não pode ser retirado, você vai adquirir um fortalecimento, uma sabedoria para lidar com aquilo. Então, vamos à situação. O homem passou em Palmelo, fez uma cirurgia espiritual, ficou todo o tempo que precisava lá, e depois, né, volta lá ainda, antes de viajar, tem uma avaliação espiritual para saber se a pessoa tem alta para poder voltar para sua cidade. E esse homem, então, ele teve alta, e ao chegar na sua cidade, uma semana depois, ele desencarnou. E aí, o médium que deu a alta ficou com aquele, que por sinal era quem coordenava o trabalho, ficou com aquele questionamento, né? E questionou o espírito. Nossa, mas o senhor falou que eu poderia dar alta para ele, como é que ele desencarna?
E aí o Espírito fala, meu filho, já estava na programação dele. Já estava na programação dele o desencarne. Agora, tenha toda certeza que o tempo que ele ficou aqui, o aprendizado que ele adquiriu, né, o tratamento que ele recebeu, vai fazer com que ele não fique preso ao seu lar, à comoção da família, que se ele não tivesse passado por tudo isso aqui, talvez ele ficasse. Mas nem tudo nós podemos mudar, né? Então é isso, gente. Mas a gente adquire fortalecimento, sabedoria. Você fala assim, meu Deus, se eu não tivesse me preparado antes, eu não daria conta agora. E é dessa forma que acontece com todos nós. Com todos nós. Vamos lá, vamos prosseguir. Ademais, o esquecimento do passado acontece exclusivamente durante a vida corpórea, aquilo que a gente falou, né? Fica registrado na nossa caixa preta, que é o nosso perispírito, e no momento necessário a gente relembra. Às vezes as pessoas também perguntam assim, quando a gente desencarna, que a gente está no plano espiritual, a gente tem a possibilidade de já rever tudo que a gente fez? Nem tudo, né? A espiritualidade vai nos encaminhar para aquelas lembranças, aquelas vidas que nós tivemos, que a gente tem condição de relembrar. Que aquilo não vá nos trazer traumas, que aquilo não vá nos trazer sentimentos de culpa, porque não é esse o objetivo. A espiritualidade, eles são misericordiosos demais conosco, pode ter certeza disso, com todos nós. Qual é o foco principal? Aquilo que a gente já adquiriu a nível de aprendizado. Aquilo que a gente fez que não foi bacana, que não foi algo legal, que está lá, que a gente vai ter que reaver, a gente vai reavendo aos poucos. Aos poucos você se fortalece, você tem conhecimento, você vai adquirindo através das experiências, muitas vezes aquela sabedoria que você precisa, e aí quando você já está mais fortalecido ou fortalecida, aí eles falam assim, não, agora Maria, Joana, José, João já tem condição de passar por isso aqui, porque agora ele já tem uma experiência. Aí a gente tem aquela prova. E assim a gente vai, tudo aos poucos, gente. E olha que muitas vezes a gente acha que é demais, né? A gente olha assim e fala, peraí, Deus, peraí, só tem eu aqui agora? Não, se eu resolveu me testar, só eu, a gente ainda fala isso. Imagine se a gente tivesse que arcar com tudo de uma vez. A gente não daria conta, gente. A gente estaria, totalmente perturbada e perturbada. Então, não nos esqueçamos jamais. Deus, acima de tudo, tem justiça divina? Tem. Mas Jesus nos trouxe a misericórdia. Jesus nos trouxe a misericórdia, né? Esse pai amoroso, esse pai que ama os seus filhos, esse pai que jamais vai fechar aquela porta quando uma se fechou, a outra vai se abrir, não tenho a menor dúvida disso. Sempre digo isso assim, para as pessoas que às vezes me ligam, tá difícil, Débie, porque no trabalho, calma, pode ficar tranquila, que se fechar essa porta vai abrir outra melhor. De repente, a sua energia não está mais condizente com aquele ambiente, a sua vibração. Então, você vai ter uma oportunidade nova de crescer. Agora, a questão do medo muitas vezes paralisa, né? Tudo que é novo, a gente tem medo. Mas será, mas será, mas será? Vem, gente, para nos proporcionar crescimentos maiores. Mas a gente precisa estar aberto para isso. Se você fica com medo de encarar o novo, você vai estar sempre naquela mesma mesmice. E a gente sempre fala, para você ter um resultado novo, você tem que ter uma postura renovada, ideias novas, né? Me fugiu aqui a palavra. Você tem que ter ações renovadas, porque também não adianta só a gente ficar falando. Se você fala, mas se no seu dia a dia você não coloca aquilo em prática, não vai ter uma renovação, não vai ter uma mudança. Porque embora você fale do novo, mas a sua mente, as suas ações, elas estão ligadas lá naquilo que é velho. E tudo parte da gente, né? Como Dona Wânia colocou, aparecem pessoas para nos ajudar? Demais. Mônica também. Muitas. Eu também tenho experiências assim que eu fico assim até hoje me perguntando, meu Deus, da onde é que aquela mulher surgiu naquele momento? Eu tive uma situação
em uma escola que eu trabalhava, em um momento assim difícil da minha vida, muitos anos atrás, que até hoje eu não sei como aquela mulher apareceu lá na escola, porque a mulher entrou na sala que eu estava e disse assim, eu estava passando por aqui, e Deus, assim mesmo, tá? Palavras dela. E Deus falou que eu precisava vir aqui e e trazer essa mensagem para você. E aí ela falou o que ela precisava, e eu fiquei como se estivesse paralisada. E foi tão interessante que ela chegou na porta da sala, tinha a moça que trabalhava comigo na época, ela estava entregando as crianças, ela colocou a cabeça por cima, assim, ó, da menina que estava, como se ela soubesse quem que ela precisava falar. E ela falou assim, eu posso falar com você? Eu falei, pode. Ela entrou, eu achava que ela era mãe, avó de alguém ali. E ela falou, Deus me pediu que eu viesse aqui trazer essa mensagem para você. E aí ela falou. E à medida que ela ia falando, meu coração começou a acelerar e eu fiquei parada, assim, eu não tive reação. Aí eu só disse assim, nossa, muito obrigada, que Deus te abençoe. E ela saiu da sala. Quando ela virou, parece que eu saí daquele entorpecimento, e eu falei, gente, ô fulana, olha aqui que eu vou atrás dessa mulher, eu vou agradecer a ela. E aí eu saí, perguntei, você viu a mulher que entrou aqui agora? Não. Aí eu fui até o porteiro, né, que ficava assim numa guarita, e eu disse assim, o senhor viu uma mulher que entrou aqui agora, assim, ela tinha o cabelo preso no coque alto, estava com essa roupa, com essa saia comprida? Ele falou, não, não passou ninguém aqui assim. Eu falei, como não? Ela esteve na minha sala agora. Não, aqui não passou, não. Então, até hoje eu me pergunto, de onde aquela mulher apareceu, com certeza. Não foi o acaso, né? É Deus te mandando os sinais, as mensagens, a nos dizer assim claramente, olha, minha filha, eu estou aqui. Olha, você não está sozinha, você não está sozinho. Isso acontece, gente, são os sinais do céu nas nossas vidas. Sabe? São as manifestações divinas que ocorrem nas nossas vidas. Deus envia verdadeiros anjos para nos orientar, para nos trazer uma mensagem de paz, para acalentar muitas vezes os nossos corações que naquele momento se encontram perturbados. E quem de nós aqui não já vivenciou alguma situação que você fica meio que perdido na hora? Então, o Senhor, Ele nos conhece. Ele ouve os nossos corações. Não tenhamos dúvidas disso. Às vezes você não precisa nem verbalizar, mas Ele te conhece, Ele sabe do que você está precisando naquela hora. Então, é assim, é alguém que você nunca viu, é uma amiga que te passa uma mensagem, é uma amiga que te liga, é alguém que te manda uma mensagem, muitas vezes não te fala nada, te manda uma mensagem, você fala assim, meu Deus do céu. Então, tá aí, gente. São os sinais dos céus nas nossas vidas. 9h43, nós vamos concluir aqui a leitura, tá? Não é somente após a morte que o espírito recupera a lembrança do seu passado. É lícito dizer que jamais a perde, porquanto a experiência prova que, mesmo encarnado, o espírito, durante o sono do corpo, desfruta de certa liberdade e tem consciência dos seus atos anteriores. Sabe por qual razão sofre e que sofre com justiça. A lembrança só desaparece no transcorrer das atividades exteriores de relações, mas na ausência de uma recordação exata, que poderia lhe ser penosa e nociva, as suas relações sociais adquire novas forças nos instantes de emancipação da alma, quando souber usá-los com proveito. Outra situação também que eu queria trazer aqui rapidinho, antes de passar para a Rita. Por exemplo, nós já tivemos aqui assim, orientações, muitas vezes ligadas àquela criança, aquele filho, aquela filha, que não consegue ficar longe da mãe. Nós tivemos, há muitos anos atrás, um pedido de ajuda para uma criança que, na hora que ela chegava, na hora que a mãezinha deixava ela na escola, que a mãe virava as costas,
Mas ela entrava num desespero, num choro, que nem bem a mãe chegava em casa, a escola ligava. Ó, a senhora precisa voltar, porque a gente não tem como conter a criança. Aí a mãe voltava. E isso durante muito tempo. Ela ia, ela voltava, ela ficava, era uma confusão. Ela dizia que até no trabalho ela tinha dificuldade. E aí o que acontece? Ela trouxe o nome, isso tem muitos anos, tá, gente? Eu ainda estava no Porto da Paz, para a gente fazer uma vibração para aquela criança. E aí, ficamos fazendo a vibração para a criança algumas semanas. E em um momento da vibração, nós recebemos a orientação do Espírito que em muitas oportunidades encarnatórias, aquela mãe, ela havia abandonado aquela criança. E aí, eles mostraram assim, muitas oportunidades que aquela mãe agia daquela forma. E uma delas, a mãe deixava aquela criança numa estação de trem. Ela levava a criança, ela dizia que ele ficasse ali, sentado naquele banco, e que ela voltaria logo para poder pegar. E ela vai embora. Então, aquele espírito, ele vinha de muitas oportunidades com aquela mãe abandonando. Então, ele trazia aquilo forte dentro dele. Embora nesta oportunidade encarnatória, aquele espírito, né, como sua mãe, estava muito mais amadurecido, se comprometeu não deixar aquela criança mais nunca. A criança trazia aquilo impresso nela. Então, assim, qual foi a orientação? Que a mãe sempre falasse para a criança: meu filho, eu amo você. Eu nunca vou te deixar nesta vida. Então, assim, ela deixava a criança na escola e ela ficava um pouco com a criança, conversava, dizia que ela, olha, a mamãe vai para o trabalho, mas tal hora eu vou estar aqui. Se você sentir falta, pode pedir para a tia me ligar. E isso ela teve que fazer durante muito tempo, até a criança conseguir, depois já maiorzinha, conseguir chegar na escola e ficar sem aquele desespero que aquela mãe não iria voltar. Então, assim, não é à toa, tá, gente? Não é à toa aquela criança que não desgruda da mãe, que é um sofrimento quando outra pessoa pega. Não é à toa. Com certeza é uma lembrança que aquele bebezinho que aquela criança traz, tá bom? Isso veio aqui agora para a gente poder refletir, né? Para a gente poder refletir. Então é isso, gente. 9h48. Tudo que é bom passa rapidinho, né? Nós já estamos aqui já no nosso momento assim, finalzinho. Cadê Dona Rita? Vamos já passar para a Rita. Alguém quer falar alguma coisa? Ah, Rita. Pessoal, então já vou passar para a Rita poder fazer a nossa prece, magnetizar as nossas águas, para sair tudo dentro do horário, né? Senhor Jesus, mestre de nossas vidas, queremos, Senhor, te agradecer pelas palavras que ouvimos, pedir, Senhor, pelas águas que serão magnetizadas, que estão nos vasilhames, a água que trazemos em nosso corpo. Pedimos, Senhor, o bálsamo para os nossos sofrimentos e por acréscimo de misericórdia, Senhor, também queremos te entregar todos os irmãos e irmãs que passam por dificuldades maiores do que a nossa. Queremos igualmente te pedir pelo Brasil e pelo mundo. Fortalece-nos, Senhor Jesus, e nesta semana que se inicia, queremos te rogar por todos os irmãos que de alguma forma vão se aproximar de nós. Que eles possam levar, Senhor, através das nossas palavras, o consolo que só Tu podes dar, Senhor. Queremos te pedir por todos os lares que estão conectados, os que não puderam estar, e pelas famílias e pessoas que ainda vão chegar, Senhor, no nosso grupo. Abençoa sempre, Senhor, o nosso encontro, que muito bem nos faz. Muito temos a te agradecer, Senhor, pelo muito que Tu nos dá. Abençoa-nos, Senhor Jesus, e nos despede em paz. Que assim seja, graças a Deus.
Obrigado, Rita. Gente, graças a Deus, estamos aqui finalizando o nosso evangelho de hoje, deste domingo. Que tenhamos uma semana abençoada. Todos os dias, gente, ao abrir os nossos olhos, agradeçamos. A gratidão abre portas, né? Então, vamos agradecer a misericórdia de nosso Senhor em nossas vidas, que nos ama.